Algumas observações eu quero fazer sobre a palavra enchei-vos. Obviamente, não é um imperativo, é uma ordem. Paulo aqui não está dando um conselho, Paulo aqui não está dando a sua opinião, Paulo aqui não está pedindo, Paulo aqui está determinando. Isso aqui é um imperativo. Imperativo é o modo do verbo grego ou de qualquer língua em que se espera uma aquiescência, uma submissão ao que está sendo dito. Então, quando Paulo está dizendo enchei-vos, ele espera ser obedecido nisso. O que introduz um ponto muito interessante, que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção que você tem. Infelizmente, há algumas décadas, se tornou muito popular no meio evangélico a teoria do crente carnal. Pessoas que estavam salvas, mas eram carnais. Elas iriam para o céu, mas iriam entrar como em 1 Coríntios, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala daqueles que eram salvos pelo fogo. Então, tinha-se essa ideia de que você era crente, mas que você ia para o céu, porque você tinha fé em Jesus, mas não ia receber galardão nenhum. Você era um crente carnal. Estava salvo, mas andava na carne. Bom, carnal, em 1 Coríntios, é onde o termo é usado para se referir ao crente, não tem nada a ver com ética nem moralidade. Tem a ver com idade espiritual. Paulo chama de carnal os coríntios porque eles eram crianças em Cristo. Eles eram novos convertidos. Então, não tem isso de você dizer, eu sou crente e eu só quero entrar no céu, eu não quero galardão. Não, você não tem opção. A ordem é que você seja cheio do Espírito Santo. Não existe outra alternativa para você. Ou você está cheio do Espírito Santo hoje à noite, ou você está em pecado. Você está desobedecendo a palavra de Deus. Está desobedecendo a palavra de Deus. Vocês vejam como nós temos 2 pesos e 2 medidas. Qual o primeiro imperativo aqui desse verso? Não vos embriagueis com vinho. É uma ordem também na língua grega. Se chegar alguém bêbado na sua igreja, no domingo de manhã, um membro da igreja embriagado, o que é que você vai fazer? A Bíblia está dizendo, né? Não vos embriagueis com vinho. O sujeito vai ser chamado no gabinete do pastor, vai ser chamado no conselho, ele vai ser processado, vai ser até expulso da igreja. Mas, então, a gente olha para quem está bêbado, lembra da ordem, não vos embriagueis, e disciplina o cidadão. Agora, todo domingo tem crente chegando na igreja que não está cheio do Espírito Santo, e o que é que a gente faz? Nada. 2 pesos e 2 medidas, porque são 2 imperativos na língua grega, inclusive no mesmo versículo. E nós não nos importamos. Nós associamos espiritualidade com outras coisas e não prestamos atenção naquilo que nós estamos recebendo aqui. Esse imperativo, ele está num tempo do verbo, que é o tempo presente, imperativo do presente, que geralmente indica alguma coisa para ser feita constantemente. Poderia ser traduzido como enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Essa seria uma tradução correta também. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque a plenitude de ontem não serve para hoje. Experiências suas que Deus lhe deu mês passado não servem para hoje. Você tem que estar cheio hoje. Lembra que o maná, ele caía suficiente para cada dia. Você não podia armazenar para o dia seguinte. Então, por isso que Jesus disse e ensinou a gente a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a plenitude de ontem não serve para hoje. Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja que teve um grande avivamento espiritual. É só você ler no livro de Atos a história do nascimento da igreja de Éfeso. Deus derramou o Espírito Santo na cidade de Éfeso de uma maneira tão forte que é o único lugar no livro de Atos que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É a única vez que aparece no Novo Testamento essa expressão, milagres extraordinários. E foi lá em Éfeso, onde Paulo pregou,
Bruxos e bruxas, feiticeiros se converteram, queimaram seus livros em praça pública. Um grande avivamento, um grande derramar do Espírito Santo aconteceu naquela cidade. E os efésios experimentaram o grande poder do Espírito Santo. 3 ou 4 anos depois, Paulo escreve essa carta para eles e diz: enchei-vos do Espírito. A experiência de 4 anos atrás, aquele glorioso avivamento, já tinha passado. E a sua glória já tinha ido. Nós precisamos ser cheios todo dia. Enchei-vos continuamente do Espírito Santo.